E vamos orar agora, estenda sua mão para cá, vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu filho, do teu servo, que vai compartilhar a tua palavra ao nosso coração nesta noite. Certamente, Pai, ele é e continuará sendo um instrumento nas tuas mãos. Então nós queremos abrir nosso entendimento, nosso coração, para ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Salve a todos com a paz do Senhor. Eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos hoje a respeito de família. Quantos daqui são pais? Amém. Amém? Filhos, todos nós somos, né? Mas pais ainda nem todos tiveram a oportunidade de ser. E nesse culto, o culto da família, eu quero falar exatamente sobre família. Sobre o dever que nós como pais temos, não apenas perante a nossa casa, perante a igreja, mas também perante a sociedade. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa história, o nosso exemplo, ele não serve apenas para o lugar que nós estamos, mas para todo lugar que as pessoas estão nos observando. E eu quero falar então sobre família. A família, ela é a maior riqueza que um ser humano pode ter aqui nesta vida. Ela foi planejada e estabelecida pelo próprio Deus. É dentro da família que nós encontramos a nossa cidade de refúgio. É dentro da nossa família que nós encontramos um lugar de abrigo. É dentro da família onde nós preparamos, arquitetamos fortalezas para que a nossa família não seja abalada. A família onde nós recebemos carinho, recebemos atenção, recebemos o perdão, mas também recebemos amor. E isso não por causa das nossas virtudes, não por causa das nossas qualidades, mas são apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados. A família, para nós, ela simboliza tanto um campo de batalha, onde nós encontramos e enfrentamos diversas lutas, grandes lutas. Ou todas as famílias aqui são perfeitas? Será que talvez é só a minha família que passa por dificuldade? Será que talvez é só a minha família que passa por lutas? Todas as famílias passam por diversidades. Mas também, ao mesmo tempo, ela simboliza uma clínica de recuperação. Onde dentro da família nós somos encorajados. Onde dentro da família o nosso caráter é formado. Onde dentro da família nossas forças são estabelecidas. É o lugar onde nós encontramos muitas vezes uma cama quentinha. É o lugar onde nós encontramos um abraço carinhoso, um conselho da nossa família. É junto da família que nós muitas vezes celebramos o nascimento de uma nova vida. Mas também, ao mesmo tempo, muitas vezes é onde nós choramos pela dor do luto. Dentro da família, nós somos forjados, somos preparados, temos o nosso caráter estabelecido. Pelo menos, é essa família que Deus planejou lá no início para cada um de nós. É verdade que ao longo dos tempos, as famílias foram se desvirtuando, foram se perdendo, foram perdendo o seu valor. E só aqui, quem tem ainda a sua família unida, sabe o valor que é ter uma família unida. Com tudo isso, nós vamos concluir então que a família é a primeira, a mais importante e a melhor escola da nossa vida. E se essa escola falhar, as outras dificilmente terão algum êxito. Se a nossa família não puder nos impulsionar, muito difícil que as outras escolas consigam fazer isso. No entanto, nós, como pais, temos um dever, uma missão, um compromisso perante Deus e perante os homens. De nós colocarmos a nossa família como um papel fundamental na sociedade.
pois recebemos isso da parte de Deus, de preparar os nossos filhos. Quando o salmista Davi, no Salmo 127, versículo 3 e 4, ele diz: os filhos são herança do Senhor. O fruto do galardão é o seu ventre. Ele continua dizendo que os filhos são como flechas, os filhos da mocidade como flechas nas mãos de grandes homens, ou nas mãos de guerreiros. Ou seja, o nosso papel, o nosso dever é lançar os nossos filhos para o mundo. Lançar os nossos filhos na sociedade. Lançar os nossos filhos num tempo tão difícil que nós nos encontramos hoje. Contudo, antes de nós lançarmos nossos filhos, antes de nós prepararmos eles para as lutas, para as adversidades, nós precisamos nos preparar nós mesmos. Como nós vamos ensinar alguém de algo que nem mesmo nós sabemos? Como nós vamos incentivar alguém a fazer alguma coisa que mesmo nós não fizemos? Mas para nós aprendermos isso, nós precisamos nos educar a nós mesmos antes de educar nossos filhos. Nós precisamos amar primeiro a Deus antes de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus se nós não fizemos isso? Como que nós vamos incentivar a nossa filha a continuar, a nossa família a continuar unida, se nós mesmos não temos esse desejo? O ensino, ele precisa primeiro estar no nosso coração, para depois nós transmitirmos aos nossos filhos. Os louvores que nós cantamos falavam a respeito disso. Falavam a respeito do amor do pai, o amor de uma mãe. Mas como que nós vamos provar esse amor se nem mesmo nós o conhecemos? Só então, quando nós aprendermos a amar a Deus, quando nós aprendermos a andar nos seus caminhos, quando nós aprendermos a fazer aquilo que Deus colocou como missão para cada um de nós, nós vamos poder preparar os nossos filhos. A Bíblia, ela nos traz grandes exemplos de pais compromissados com Deus em abençoar os seus filhos. Grandes homens, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo número 6. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Amém. Glória a Deus. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, Israel, e atenta em cumprires tudo para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que manda leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e das tuas portas. Amém? Amém. Até aqui. Irmãos, o tema que eu trouxe para essa palavra nessa noite é família, um lugar de aprendizagem. Esse texto que nós vemos Deus falando com Moisés, na verdade, não é
tirando a lei antiga e trazendo uma nova lei. Mas não, é reafirmando aquilo que Deus havia falado lá atrás, ainda quando o povo saiu do Egito. Ele estava apenas reafirmando essa nova lei para que as pessoas que nasceram naquela geração, dentro do deserto, dentro do Egito, estivessem a par de tudo aquilo que Deus queria que aquele povo fizesse. Afinal, aquele povo estava entrando na terra de Canaã, na terra dos cananeus, e sendo um lugar muito idólatra, sendo um lugar que havia muita idolatria, então Deus, ele restitui, ele novamente passa a Moisés todas essas leis. E ele cita esse texto que nós lemos. E dentro desse texto, eu quero tirar duas formas básicas de ensino para nós como pais, junto com nossos filhos. O primeiro exemplo que nós vamos tirar desse texto está no versículo número 6. Essas palavras que hoje te ordeno, atarás no teu coração. O primeiro exemplo que nós temos é de nós guardarmos a palavra do Senhor. Os pais, eles são como um espelho para seus filhos. E perceba que o espelho, ele não grita, o espelho, ele não discursa, mas o espelho, ele reflete. O espelho, ele revela. E a nossa vida também é assim. Nós precisamos ser exemplos para nossos filhos. Para o espelho exercer o seu papel, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar iluminado. Ou quem aqui consegue se enxergar num espelho no escuro? Nós não conseguimos. Quem aqui consegue se enxergar num espelho embaçado? A imagem não fica correta. Para exercer esse papel, o espelho precisa ser limpo e estar no meio da luz. João, capítulo 8, versículo 12, Jesus falando para os seus discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Se nós ensinamos nossos filhos pelo exemplo, e se nós precisamos ter primeiro o exemplo no nosso coração, nós precisamos conhecer Jesus. Se Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo, se nós não o conhecemos, como nós vamos apresentar o caminho que nossos filhos precisam andar? Qual é o testemunho que eu e você como pais estamos dando se nós não temos um conhecimento daquele que é a luz do mundo? Se nós não refletimos essa luz, como que vamos refletir o caminho para os nossos filhos? Precisamos primeiro ter isso no nosso coração. Precisamos aprender primeiro quem é Jesus para depois ensinar quem é Jesus aos nossos filhos. Os pais ensinam muito mais pelo exemplo e atitudes do que com palavras. Os nossos filhos observam e examinam a nossa vida muito mais do que os nossos discursos. Existe um ditado onde muitas vezes nós já ouvimos, que diz assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porém, para nós como cristãos, esse ditado não funciona. Para nós, esse ditado teria que ser diferente. Porque, na verdade, nós não vivemos por ditados. Nós vivemos por princípios. E princípios estabelecidos por Deus. O exemplo não é apenas uma forma de ensino, mas é a maneira mais eficaz de nós realizá-lo. Os pais precisam amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O versículo número 5 que nós lemos do livro de Deuteronômio. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, se nós não fizermos isso?
Eu tenho um testemunho na minha família que a minha tia, os meus tios, quando meus sobrinhos eram muito pequenos, todos os dias de culto, ela obrigava eles a ir à igreja. Porém, ela não ia. Ela dava desculpas e mais desculpas. Ela sempre tinha alguma coisa para fazer. Na verdade, ela falava e não fazia. Os meus primos foram crescendo, começaram a conhecer outras coisas onde outras pessoas ensinavam, onde outras pessoas faziam, e com o tempo acabaram saindo da igreja. Para a honra e glória de Deus, há alguns 2 anos atrás, todos eles voltaram para a casa do Senhor. E aí eu me lembrei de João 14, se eu não me engano, versículo 26, onde Jesus disse: e este é o Consolador, aquele que o Pai enviará. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O exemplo dela não foi um exemplo bom. Porém, aonde eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. E um dia o Espírito Santo fez eles lembrar de tudo aquilo. Amém. Porém, eles passaram por algumas situações que nós, como pais, podemos evitar que nossos filhos passem. Nós podemos ensiná-los antes. Nós podemos dar o nosso exemplo antes. Nós podemos viver muito mais do que falar. Afinal, a vida dos pais é uma vida de ensino. Nós não ganhamos nossos filhos com belos discursos. Nós não inspiramos eles com palavras e mais palavras, mas demonstrando a eles o nosso amor por Deus e o nosso apego à sua palavra. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. De todo o teu coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, você quer saber dar exemplo bom para o seu filho? Você quer aprender a fazer o bem para o seu filho? O salmista Davi, nesse texto, ele diz assim: olha, guardem a palavra de Deus no seu coração. Não pequem contra ele. Guardem a palavra no coração para que o dia que chegue o momento de luta, de aflição, de angústia, vocês saibam o que fazer com essa situação. Vocês saibam as armas que vocês têm para usar nesses momentos. Só que nós, muitas vezes, nem a Bíblia peguemos. Muitas vezes, não oramos. Muitas vezes, não viemos à casa do Senhor. E qual o exemplo que nós temos dado? Qual o exemplo que nós temos passado para os nossos filhos? Nós queremos ter filhos bem-sucedidos, mas nós não somos pais compromissados. Nós queremos que os nossos filhos vivam o melhor dessa terra, porém nós não apresentamos a eles o melhor da terra. Semana passada eu estava estudando no quarto, estava lendo a Bíblia, e minha filha Sofia estava lá. Eu disse: filha, o pai está estudando, desce lá embaixo assistir alguma coisa. Ela desceu, pegou a Bíblia dela, subiu no quarto comigo e disse: pai, eu vou ler a Bíblia contigo. Amém. Muitas vezes, nós até tentamos fazer o certo, porém nós não fizemos. Talvez falta instigar ainda mais nossos filhos. Se nós não lermos a Bíblia com eles, se nós não orarmos junto com eles, se nós não fizermos devocionais junto com eles, o que nós vamos ensinar a eles? Talvez assistir televisão, talvez a ficar mexendo no celular, talvez a ficar ouvindo coisas que eles podem aprender de fora e não da família.
Perceba que o tempo está passando e nós muitas vezes estamos perdendo a oportunidade de impulsionarmos os nossos filhos. O tempo está passando e nós estamos perdendo a oportunidade de ensiná-los a andar no caminho correto. Apresentar a eles o único caminho, na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Muitas vezes o nosso exemplo não está sendo bom. Muitas vezes nós estamos falando coisas dentro da nossa casa que não edificam. Muitas vezes nós estamos assistindo coisas dentro da nossa casa que não edificam. E o tempo está passando. E os nossos filhos estão crescendo. E o que eles estão aprendendo com isso? Não motivamos os nossos filhos a serem integrados e ativos na igreja se nós mesmos não somos engajados nela. Muitas vezes nós até queremos que os nossos filhos participem das coisas da igreja. Aqui nós temos os teens, temos os jovens, temos os pequenos grupos, temos cultos no sábado, no domingo. Mas muitas vezes nem mesmo nós íamos aos cultos. Muitas vezes nós não participamos dos pequenos grupos. Muitas vezes nós não trazemos os nossos filhos na casa do Senhor. E qual é a motivação que nós estamos dando a eles? Se nem mesmo nós estamos presentes aqui. Lembre-se, o exemplo não é apenas um recurso na criação dos nossos filhos. Ele é um instrumento capaz de capacitá-lo a serem impulsionados para o mundo. Se a nossa missão é prepará-los para o mundo, basta agora nós ver como nós estamos preparando. Basta nós olhar para a nossa vida e dizer o que nós temos para oferecer aos nossos filhos. Há uma frase que muitas vezes nós ouvimos que diz assim: família forte, uma sociedade forte. Família fraca, uma sociedade fraca. Qual é a sociedade que nós estamos preparando para nossos filhos? O que nós temos colocado no coração deles? O que nós temos impulsionado eles a viverem? Nós ouvimos ontem lá em Erebango que nós precisamos viver o novo de Deus. E é verdade, Deus tem um novo todos os dias. Amém. Porém, quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Para viver o novo, para ter uma família, para fazer algo para Deus, isso não é um sentimento. Isso é uma decisão. Nós não sentimos ser uma família. Nós tomamos uma decisão de ser uma família. Nós não sentimos estar dentro da casa do Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão de estar dentro da casa do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 133, ele diz: quão bom e agradável é nós estarmos juntos, em união. E muitas vezes nós lemos esse versículo, nós citamos esse versículo, mas quando nós chegamos aqui, nós estamos desanimados. Quando chegamos. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas parece que no dia do culto é um peso. Nós não sentimos prazer em ir na casa do Senhor. Nós não passamos isso para os nossos filhos. Mas a nossa intenção é que eles sejam bem-sucedidos. E meu irmão, minha irmã, ser bem-sucedido não é apenas financeiramente. Isso é apenas um complemento. Isso é apenas uma bonificação. Se você quer ver seu filho bem-sucedido, ensine os caminhos do Senhor. Demonstre isso a ele com a sua vida, com o seu testemunho. Não viva apenas de palavras.
Não viva apenas de belos discursos. Para nós ouvirmos belos discursos, nós não precisamos muitas vezes estar na igreja. O mundo está cheio disso. Mas a palavra do Senhor, aquela que o pastor Marcelo falou que é viva e eficaz, que continua trabalhando e movendo as nossas vidas, é aqui que nós ouvimos. Talvez você deva estar se perguntando, mas irmão Taylor, eu ouço pregações em casa. Amém. Eu oro em casa. Que bom, meu irmão. Mas isso não substitui a casa do Senhor. Isso não substitui você vir à igreja. Isso não substitui trazer o seu filho à casa do Pai. Se nós ensinamos pelo exemplo, é o exemplo que nós temos que dar a eles. Segundo ponto, segunda forma de ensino. No versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Perceba que não é apenas uma ação. Na verdade, criar nossos filhos não é uma tarefa fácil. Ou quem aqui acha fácil educar, ensinar e criar os filhos? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. É uma tarefa que muitas vezes ela é árdua. Demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação e perseverança. E nós muitas vezes encontramos tempo para tantas coisas, menos para ensinar os nossos filhos. Nós estávamos ouvindo uma pregação esses dias, e a pregação falava que há muito tempo atrás, o mais rápido que as pessoas podiam andar era o mais rápido que os cavalos podiam correr. Hoje nós temos muita tecnologia. Hoje tem carros, tem aviões, tem jetinhos particulares. Mas parece que quanto mais rápido nós podemos chegar ao nosso destino, menos tempo nós temos. Porque na verdade o tempo como família acabou perdendo valor. Nós damos valor ao nosso trabalho e precisamos dar. Nós damos valor aos nossos amigos e precisamos dar. Mas aonde tem ficado o nosso tempo como família? Como tem ficado o tempo de ensino com os nossos filhos? Irmão Teles, meus filhos vão na escola. Na escola, o princípio deles é um. O ensino e o princípio que Deus estabeleceu para nós inculcarmos nossos filhos é outro. Esse ensino, eles não aprendem na aula. Esse ensino, eles não aprendem nas faculdades. Esse ensino, eles não aprendem nos cursos que eles vão fazer. Esse ensino, eles precisam aprender dos pais. Essa foi a missão que Deus colocou em cada um de nós. A missão de ensinarmos os nossos filhos. Como vimos, o exemplo é um fundamento da educação. Porém, ele não substitui o ensino. O exemplo é uma forma muito boa, muito eficaz. Mas ele não substitui o ensino, a palavra de Deus. É isso que nós precisamos inculcar nos nossos filhos. Os pais precisam inculcar na mente dos filhos a verdade. Inculcar é um trabalho extenuante, é um trabalho cansativo. É falar e tornar a falar. É ensinar e tornar a ensinar. É repetir com exaustão até que isso fique gravado não apenas na mente deles, mas sim no coração. E quando nós não estamos ensinando, o mundo está ensinando. E pode ter certeza que o que o mundo ensina não é a palavra do Senhor. Pode ter certeza que o que o mundo ensina não é viver nos caminhos do Senhor.
E aí nós estamos terceirizando um papel e uma missão que é nossa para as outras pessoas. Nós estamos deixando de lado a missão que Deus deu como paternidade para cada um de nós, para que os outros façam. As pessoas, sim, podem nos ajudar, podem nos aconselhar e devemos tomar conselho de pessoas. Pessoas que andem segundo o que Deus instruiu. Porém, essas pessoas não vão exercer o nosso papel. Não vão exercer a nossa função. Não é dessas pessoas, ou não são essas pessoas que serão cobradas pelos meus filhos e pelos teus filhos. Chegará um dia onde você vai ter que prestar contas. Porque no texto que nós lemos de Salmos, diz que são herança do Senhor. Então os nossos filhos, na verdade, são dele. Glória a Deus. Amém. E o que você vai prestar de contas para Deus com a vida dos seus filhos? É preciso se empenhar no ordinário das nossas vidas. Situações do nosso dia a dia. Perceba que as palavras que esse texto nos ensina é na informalidade da vida. É nas coisas básicas. É ao sentar, é ao levantar, é ao deitar, é ao caminhar. Situações que nós fizemos todos os dias. O porquê que Deus colocou isso nesse texto? Porque nós não podemos esperar só para o domingo de noite nossos filhos ouvirem a palavra do Senhor. Nós não podemos ensiná-los a eles uma vez ao ano, como faziam lá no Antigo Testamento, onde uma vez ao ano todo aquele povo subia fazer sacrifícios para o perdão dos pecados. Hoje nós temos a graça do Senhor de poder fazer isso todos os dias, em todos os lugares, de todas as formas, em todas as situações. Antigamente os pais não tinham uma Bíblia consigo todos os dias. O Antigo Testamento, quando isso foi escrito, os sacerdotes tinham como olhar isso, mas os pais não tinham. Hoje todos nós podemos ter uma Bíblia, seja ela física ou seja ela digital. Mas parece que quanto mais fácil as coisas são, menos valor nós damos. São situações que resumem a dinâmica da nossa vida. E é nessa dinâmica que o ensino precisa estar presente. Mais do que isso, nós precisamos de estratégias para fazer isso. Talvez você deva estar pensando, mas irmão Taylor, talvez o meu filho não tenha tanta paciência de ficar sentado ouvindo a Bíblia, ouvindo o que eu estou lendo. Nós temos tantas formas de ensino hoje em dia. Existem tantos desenhos que falam a respeito da Bíblia, que ensinam a respeito da Bíblia, que trazem situações do dia a dia que eles podem aprender através da Bíblia. Porém, muitas vezes, nem isso nós estamos sendo capazes de fazer. Nós deixamos eles assistir o que eles querem, fazer o que querem na hora que querem. E aí nós negamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A palavra nos instrui a atarmos nas mãos e colocar como frontal entre os olhos. O ensino precisa estar nos umbrais das casas e nas portas delas. Ou seja, por todos os lados. Aonde quer que nossos filhos forem, aonde quer que eles pisarem, nós precisamos inculcar na cabeça a palavra do Senhor. Perceba que essa passagem fala que nos umbrais das casas, nas vigas, nas portas, atadas nas mãos, na frontal dos olhos, aonde as crianças estivessem, aonde os filhos estivessem, a instrução era que a palavra do Senhor também estivesse. E muitas vezes nós, como pais, nem no domingo fizemos isso.
O dia vai passando, o tempo vai passando, as oportunidades vão passando. E o que passou, infelizmente, nós não temos mais como fazer. Mas nós podemos tomar uma decisão daqui em diante e fazer diferente. Glória a Deus. Pais omissos ou preguiçosos não darão conta dessa grande missão. Criar os filhos para a glória de Deus, ela demanda tempo, esforço e muitas vezes sacrifícios. Como eu disse, criar filhos não é uma tarefa fácil. Não é algo que nós nascemos sabendo. É algo que nós precisamos praticar. A missão da paternidade é uma das melhores da vida. Porém, nós não podemos construir nossa felicidade, nem a felicidade dos nossos filhos, sobre uma família com fracasso. Perceba que nenhum sucesso externo vai recompensar o fracasso da família. Talvez você tenha a oportunidade de dar uma boa vida financeira para os seus filhos. Talvez você tenha a oportunidade de pagar uma boa escola, de dar uma boa educação externa para eles. Mas se o fracasso estiver na família, essa recompensa não vai valer de nada. Nós precisamos sim querer o melhor para os nossos filhos. Porém, o exemplo precisa ser nosso. O empenho precisa ser nosso. E nós, como temos nos empenhado com isso? Nós, como pais, o que temos feito para inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor? De que forma temos agido para que essa palavra fique gravada não apenas na mente, mas sim no coração delas? Perceba que é uma missão muito grande. Porém, a recompensa dela é muito maior. A continuação do texto do Salmo 127, versículo 5, vai dizer que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava dos seus filhos. Pois quando o inimigo chegar, eles estarão junto com eles à porta. Perceba que os nossos filhos são bênção do Senhor. Mas, para que eles sejam bênção, não apenas para nós, mas para a sociedade que nós vivemos, para o lugar que nós estamos, para a igreja que nós frequentamos, nós temos um compromisso muito grande. E se nós, como pais, falharmos nesse compromisso, o que vai sobrar para eles? Talvez nem todos aqui nasceram dentro do lar cristão. Talvez muitos de vocês foram aceitando Jesus ao longo da sua trajetória. Porém, hoje nós ouvimos e temos a oportunidade de fazer diferente do que aquilo que nossos pais fizeram. Nós temos a oportunidade de dar a eles talvez aquilo que nós nunca tivemos, que é uma verdadeira família, que é uma família temente a Deus, que anda nos seus princípios, que vive os seus caminhos e que está preparando a eles para que eles vivam também os seus propósitos. Mas como eu disse, essa não é um sentimento. Essa é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. Eu não sei se você já tomou essa decisão, se você tem feito isso com a sua família, com os seus filhos. Porém, hoje, mais uma vez, Deus tem nos dado essa oportunidade. Deus tem nos dado a chance de sermos diferentes, de fazer coisas diferentes. Servir a Deus não é um peso. Servir a Deus é um privilégio. E só quem serve a Deus sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que aquele que já pisou no Santo dos Santos e em outro lugar ele não sabe mais viver. Se você já sentiu isso, por que não apresentar isso para o seu filho? Por que não querer que seu filho viva esse extraordinário de Deus?
esse novo de Deus. Porém, essa é uma missão nossa. Não podemos terceirizar. Não podemos passar para frente. Não podemos pular etapas. Nós iniciamos um processo e para chegar no propósito nós precisamos concluir. Eu queria convidar você a estar em pé e eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. E eu queria estar fazendo uma oração junto com vocês. Se você não tem feito isso, se esse talvez não é o seu costume de orar junto com seus filhos, de ensiná-los a andar no caminho do Senhor, se não é o seu costume de ler a Bíblia com ele, faça um desafio. Comece a fazer isso e perceba o quão grandioso será o seu filho nessa sociedade. Não estamos falando aqui de sucesso por nome, pelo menos não nessa terra. Mas o sucesso do nome dele está escrito no livro da vida. Essa é a nossa missão. Levar nossos filhos para a salvação. Vamos estar orando? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque a sua palavra tem se confirmado nos nossos corações. Te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos pais melhores, filhos melhores, pessoas melhores perante a sociedade. O Senhor, Pai, deixou uma missão para cada um de nós. E junto com essa missão, é verdade, nós temos alguns caminhos, Pai. Nós temos talvez algumas dificuldades. Nós temos, Pai, talvez alguns tropeços. Mas a sua palavra nos garante, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Esses mandamentos, Pai, esses estatutos que nós lemos, esses juízos, precisam, Pai, estar gravados no nosso coração. A sua palavra, Pai, ela precisa estar viva dentro de cada um de nós. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós estamos sendo negligentes com a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos sido falhos com os filhos que o Senhor nos deu. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós temos fracassado nessa missão. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos tomar uma decisão. A decisão, Pai, não de fazer aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós achamos que é melhor, mas sim aquilo que a Tua palavra nos garante que é melhor. Aquilo que a Tua palavra nos dá não apenas liberdade, mas autoridade para falar, Senhor. Que os nossos corações, Pai, possam estar cheios das Tuas palavras. Que nós possamos, Pai, vencer o dia mal com as armas que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos, Pai, impulsionar os nossos filhos a viver o melhor que o Senhor colocou para eles aqui nessa terra. É verdade, Pai, que nós não somos desse mundo e não fomos feitos para viver aqui. Mas o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, e a oportunidade de estar aqui também. Que nós possamos, Pai, aproveitar essa oportunidade. Que nós possamos, Pai, dar o nosso melhor exemplo, a nossa melhor dedicação. Que nós possamos, Pai, encontrar tempo onde ainda não há tempo. Afinal de contas, o Senhor é dono do tempo. O tempo, Pai, está em Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a ser pais melhores. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar capacitando cada um de nós. Que aquilo, Pai, que com palavras nós não sabemos explicar, que as nossas atitudes explicam, Senhor. Que aquilo que nossa boca não conhece, Pai, ou não sabe professar, que os nossos exemplos, as nossas atitudes, Pai, o nosso desejo de estar na Sua casa, de fazer aquilo que é reto aos Teus olhos, possam estar ensinando aos nossos filhos. Que eles possam, Pai, extrair o melhor de nós, mesmo nós sabendo que nós não temos muito a oferecer. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Ti, quando nós entregamos tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos em Tuas mãos,
quando nós inculcamos, Pai, na cabeça dele, na mente deles, Pai, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Aí então, Pai, nós estaremos fazendo a nossa parte. E aquilo que é sobrenatural, o Senhor começa a fazer. Nós precisamos, Pai, aprender a fazer a nossa parte aqui. Nós não podemos, Senhor, terceirizar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Que nós possamos, Pai, ser pais melhores todos os dias. Que hoje, Senhor, nós venhamos ser melhores do que nós éramos ontem. Que amanhã, Senhor, nós possamos aprender a ser melhores do que nós somos hoje. Que assim continue todos os nossos dias. Que os nossos filhos, Pai, saibam viver de acordo com a Tua vontade. Porque assim como Paulo diz a Romanos, Senhor, a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um dos nossos filhos, é muito maior do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. É muito maior do que aquilo que os nossos olhos carnais possam enxergar aqui na terra. Porque nós começamos agora a viver e enxergar o que é celestial, o que é sobrenatural, o que muitas vezes não será vivido aqui, mas sim na eternidade que o Senhor prometeu. Mas para isso, Senhor, nós precisamos estar preparados. Para isso, Senhor, nós precisamos estar com nossos corações abertos, dispostos a ouvir a Sua palavra. Que ela possa, Pai, entrar no nosso coração e permanecer e ali frutificar. Que os nossos filhos, Senhor, possam ser exemplos na sociedade. Que nossos filhos, Senhor, possam ser bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Assim como a Sua palavra nos diz, aonde a planta dos seus pés pisarem, ali eles serão abençoados. Aonde as suas mãos forem colocadas, ali haverá prosperidade. Porque o Senhor não é filho para que minta, e nem homem para que se arrependa. Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Não apenas, Senhor, a nossa vida, mas também os nossos filhos, a nossa família. Faça aquilo, Senhor, que melhor estiver diante do Teu coração. Faça aquilo, Senhor, que estiver bom para Ti, Senhor. E que nós possamos aprender com isso. Que nós possamos tirar o melhor desta terra, Senhor. E assim apresentar e projetar os nossos filhos para esse mundo. É assim, Pai, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.